Nós teremos hoje conosco Reverendo Rodrigo Broto. Eu gostaria de fazer uma breve apresentação, porque não é sempre que temos o privilégio de ouvi-lo. Ele é esposo de Alessandro, que está aqui conosco, pai de 4 filhos, Sofia, Tito, Giana e Luca, mestre em divindade pelo Seminário Presbiteriano de Greenville, na Carolina do Sul, graduado em Letras, Português e Línguas Clássicas pela UNB, e atualmente é pastor auxiliar da 2ª Igreja Presbiteriana de Samambaia. Tem desenvolvido vários trabalhos na área de educação clássica desde 2005. Foi professor de Classroom Classical Academy de Latim e Estudos Clássicos e do Seminário Teológico do Nordeste, também nas áreas de teologia sistemática, pastoral, filosófica, autor do livro O Exílio do Coronavírus, quando Deus tirou o seu culto de sua igreja, e atualmente ele é deão acadêmico da Escola Cristã Clássica Virtus. Mas estamos aqui para ouvi-lo, entregar a palavra do Senhor, que o Senhor pregue, que Deus use a sua vida para pregar o seu evangelho. Amém? Saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, abramos as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios. Quero aqui agradecer ao pastor Mateus, ao conselho desta igreja, pelo convite de aqui pregar mais uma vez. É um privilégio sempre estar aqui nessa igreja e agora pregando a santa palavra do nosso Deus. Continuamos hoje, então, a série em Efésios, depois de alguns domingos, com alguns sermões em outros textos. Nós voltamos a essa carta preciosa, onde Paulo nos ensina a respeito da igreja do Senhor Jesus Cristo. Efésios 4, a leitura será dos versículos 1 a 6, e a mensagem baseada nesses versículos. Diz assim a santa palavra do nosso Deus: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, Santíssima Trindade, nós louvamos o Teu nome. Nós já aqui confessamos a nossa fé, nós aqui já oramos, já cantamos, já manifestamos a nossa dependência do Senhor, e queremos agora mais uma vez rogar a Ti, pela Tua graça, que o Teu Santo Espírito nos visite nesse momento da pregação, quando Cristo fala com o seu povo, por seu ofício profético, Jesus Cristo, o Filho unigênito, continua manifestando a vontade do Senhor nas nossas vidas. Que o Senhor possa nessa noite nos encorajar, nos exortar, nos admoestar, nos mostrar o que significa sermos igreja do Senhor, em pleno século XXI, totalmente baseados e pautados na sã doutrina que flui das Tuas sagradas Escrituras. Senhor, edifica o Teu povo nessa noite e salva aqueles, ó Deus, que ainda não têm comunhão com a Trindade, pois ainda não encontraram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Que o Teu santo evangelho proclamado nessa noite possa ser usado por Ti, no poder do Teu Santo Espírito, para trazer salvação àqueles que ainda não creram. Ó Deus Todo-Poderoso, seja glorificado nessa noite, em nome de Jesus.
Amém. Há uma expressão em inglês, meus irmãos, que resume bem aquilo que Paulo começa a fazer aqui, a partir do capítulo 4 de Efésios. A expressão diz assim: if you talk the talk, you gotta walk the walk. É uma expressão que não tem uma tradução tão direta e boa no português, por isso eu faço questão de trazê-la em inglês, mas nós podemos entendê-la, devemos entendê-la. If you talk the talk, you gotta walk the walk, quer dizer que você precisa sustentar o que você diz, fazendo aquilo que você diz. Você não pode viver apenas de palavras, ou nem sequer apenas crer em algo na teoria, mas você precisa experimentar isso em ações. E é isso que nós estamos vendo agora nesse momento de transição na carta de Paulo aos Efésios. Dos capítulos 1 a 3, Paulo nos traz doutrina maravilhosa, doutrina já trinitariana, nos falando de salvação, nos falando de união de povos, algo impossível para o homem, uma única igreja de judeus e gentios, agora realmente unida em Cristo. E Paulo, nesses capítulos, nos manifesta duas orações, demonstrando a importância disso nas nossas vidas, para que então compreendamos qual é a vontade do Senhor para a sua igreja, a partir do versículo 4, do capítulo 4, melhor dizendo. Ou seja, se em Efésios de 1 a 3 nós temos a ortodoxia, a partir de Efésios 4 até o final da carta, nós temos a ortopraxia. Não adianta nós termos meramente a teoria, não adianta nós termos meramente a doutrina. Nós precisamos andar de modo digno do Evangelho. É isso que nós vemos aqui nos primeiros versículos, então, desse momento de transição. Nós aprendemos a doutrina para andarmos de modo digno do Evangelho, buscando a preservação da unidade da igreja no Espírito. E essa unidade é baseada na unidade e diversidade da Trindade. Não é à toa, meus queridos, que Paulo começou, desde o versículo 1, a nos falar do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E de toda a aplicação disso, especialmente na nossa salvação. Agora ele começa a aplicar isso na igreja. O que é a igreja? Como ela deve ser, mesmo hoje, em pleno século 21, seguindo ainda essas orientações que não passam, são imutáveis. Elas servem para nós até hoje, para mantermos essa unidade da igreja no Espírito, cuja base é a unidade e diversidade da Trindade. Nós vemos Paulo aqui começando, então, a nos ensinar isso no versículo 1 do capítulo 4. Veja comigo mais uma vez. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. O que significa andar de modo digno dessa vocação? É andar de modo digno do Evangelho. Vejam como o pastor Paulo, não apenas apóstolo, não apenas pregador, mas também pastor, ele que plantou a igreja em Éfeso, ele que caminhou os primeiros anos com aquela igreja, ele sabia o quanto aquela igreja, e nós hoje ainda precisamos ouvir a respeito dessa unidade, e ele fala: rogo-vos, pois. Não é uma palavra qualquer, não é uma mera recomendação, é uma orientação pastoral. Ele está clamando, ele está como que exigindo de nós uma atitude. E ele repete uma qualificação sua, que ele já usou anteriormente na carta, quando ele diz: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor. É o apóstolo Paulo, é o pregador Paulo, é o autor das cartas inspiradas Paulo, é o pastor Paulo, é o prisioneiro Paulo.
Paulo não está aqui falando da sua torre de marfim teológica. Paulo não está falando aqui algo que ele mesmo não tenha experimentado. Paulo está dizendo que ele era prisioneiro no Senhor exatamente por causa das consequências, os resultados daquilo que ele pregava e daquilo que ele vivia. Paulo não era meramente teórico na teologia, ele experimentava a teologia e isso o levou à prisão. Paulo está escrevendo essa carta da prisão. E isso já nos mostra, então, o que significa sermos igreja unida, hoje ainda no século 21. Não que necessariamente cadeias nos aguardam, talvez, mas consequências em relação à nossa fé. Algumas manifestações do mundo em relação à igreja podem nos fazer experimentar um pouco além do que uma mera doutrina, mas aquilo que realmente faz sentido em nossas vidas de maneira prática. Ou seja, Paulo, ele vive aquilo que ele prega. E ele não usa aqui o verbo andar de modo aleatório. Vocês vão perceber que a partir do capítulo 4 agora, esse verbo é muito importante. Ele vai aparecer diversas vezes. E ele é importante para nos mostrar o que significa, então, andar. Andar é, obviamente, algo que nós fazemos, geralmente, de modo devagar. Nós, geralmente, para andarmos adequadamente, damos um passo atrás do outro. Isso nos mostra, então, que a vida cristã, não só na teoria, mas também na prática, ela não é uma corrida curta. Ela se parece muito mais com uma maratona. E não uma maratona corrida, mas sim experimentada, dia após dia, no Senhor. E é por isso que Paulo fala aqui, andeis de modo digno. Aqui a expressão em português não traduz muito bem aquilo que Paulo está usando no original. É uma boa tradução, mas, na verdade, Paulo está dizendo que andeis de modo equilibrado. A expressão aqui indica isso, como a ideia de uma balança. E você sabe que muitas vezes, apesar de termos a doutrina, apesar de termos a teologia, a nossa vida não reflete muito bem isso. Parece que nós cremos em alguma coisa, mas andamos de modo diferente daquilo. É por isso que nós, enquanto igreja, precisamos receber pastoralmente do Senhor essas orientações. Nós ainda estamos caminhando, e você sabe bem disso, no seu caminhar você vai tropeçar. No seu caminhar, infelizmente, ainda há desequilíbrio. Mas o Espírito Santo nessa noite nos chama então a andar de maneira equilibrada, de acordo com a vocação a que fomos chamados. E aqui, se nós não tomarmos cuidado, nós podemos perder a noção exata do porquê Paulo usa essa expressão vocação. Vocação a qual nós fomos chamados. E se você se lembrar bem, ainda em Efésios capítulo 1, volte para lá comigo, por favor. Volte a Efésios 1. No versículo 18, Paulo está orando pelos crentes. Paulo falou sobre a salvação trinitariana, pela graça, mediante a fé. E agora no versículo 18, capítulo 1, ele ora: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Deus chama o seu povo. Deus salva aqueles a quem Ele chama. E é essa vocação aqui, em primeiro lugar, a qual Paulo está se referindo. Aquilo que na teologia nós chamamos de vocação eficaz. Não à toa, então,
na nossa confissão de fé, na confissão de fé de Westminster, quando aqueles autores, teólogos, nossos pais na fé, eles vão nos ensinando a respeito da salvação, eles nos dizem no capítulo 9, como a salvação não se dá. Eles falam sobre o livre-arbítrio. Eles mostram, vejam, não é assim. E a partir do capítulo 10 até o capítulo 18, eles nos mostram os detalhes dessa salvação. E no capítulo 10, nós temos ali a vocação eficaz. O chamado desse Deus, que não pode ser resistido, porque Ele nos chama baseado na sua eleição. E Ele de fato, então, ao chamar, Ele nos regenera. Ele nos faz, então, nascer de novo, para começarmos essa caminhada. E é por isso que, como um bebezinho, nós nascemos de novo, e nós engatinhamos, e nós aprendemos a andar, e nós caímos. E nós precisamos que o Senhor, então, nos ensine mais uma vez o que é viver ou andar de modo equilibrado, de modo digno dessa vocação. E essa vocação, obviamente, não é apenas o início da nossa caminhada ou da nossa salvação, mas ela permeia toda a nossa vida, e assim nós temos uma vocação para a vida cristã. E aqui eu queria recomendar um livro, se os irmãos não tiverem lido ainda, por favor, o façam. Um autor chamado Os Guinness, ele tem um livro chamado O Chamado. E nesse livro ele diz: a verdade que Deus nos conclama a si mesmo de tal forma decisiva, que tudo o que somos, tudo o que fazemos e tudo o que possuímos é investido nessa devoção especial, nesse dinamismo vivido como resposta à sua conclamação e seu serviço. Então é uma vocação para a salvação, mas também uma vocação para serviço. E aqui nós começamos a ver essa temática tão presente a partir do capítulo 4, unidade e diversidade. Nós somos chamados exatamente da mesma forma, para a mesma salvação, nisso nós somos um. Mas Deus nos chama para serviços diferentes. Deus nos chama para missões distintas, que na verdade acabam tendo sempre um propósito unitário, que é a glória dele. Todos os nossos serviços, tudo aquilo para o qual nós somos chamados a fazer, deve, em última instância, levar outros a conhecer a Deus e a sua salvação. Infelizmente, quando olhamos para a história, nós percebemos ali o desvio do catolicismo romano, quando tomam essa ideia da vocação e acabam deturpando-a. E, por exemplo, mostrando um desequilíbrio entre uma suposta vocação espiritual e uma vocação secular. Essa dicotomia tão desnecessária, tanto naquele tempo como ainda nos nossos dias. E é por isso que a Reforma Protestante, então, ela resgata, ela não introduz, ela resgata aquilo que sempre fez parte da igreja, desde os apóstolos, passando pelos primeiros pais e ali sofrendo então esses desvios, principalmente na época medieval. Os reformadores voltam então às Sagradas Escrituras, ad fontes, e mostram que todo o crente tem uma vocação. Que a vocação espiritual não é ou não está acima da secular. E como o pastor Luciano aqui orou, não só pelos missionários que lá fora estão, ou que parecem estar mais dedicados à missão do que nós, não. Cada crente, cada cristão, já tendo sido chamado por Deus com a vocação eficaz, ele tem a sua vocação específica. Veja isso comigo agora, por favor, em 1 Coríntios capítulo 7. Veja como Paulo diz isso de uma outra maneira. Em 1 Coríntios capítulo 7, a partir do versículo 17. Você já foi chamado, então, pelo Senhor Jesus Cristo? Você já respondeu a esse chamado mediante a fé que Ele mesmo concede a nós? Então saiba
que Deus nos chama ao seu serviço. 1 Coríntios 7, a partir do 17. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus, cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Ou seja, serviço no reino não é apenas serviço na igreja. Onde quer que você esteja, Deus te chamou para ali manifestar a sua glória. Isso significa, então, ser igreja. Isso significa andar de modo digno dessa vocação, de modo equilibrado. Mas também nos mostra algo ainda mais fundamental. Volte ali para Efésios, por favor. Em Efésios 4, agora no versículo 2, nós vemos algo que também manifesta a nossa unidade. Ninguém aqui nessa noite, tendo sido chamado por Deus e recebido dele uma determinada vocação, pode escapar daquilo que é dito para nós no versículo 2. Esse andar equilibrado na vocação a que fomos chamados acontece de uma certa maneira. O versículo 2 diz: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Você consegue perceber semelhanças nessas características aqui? Humildade, mansidão, longanimidade. Você consegue entender que essas características são fundamentais para uma vida em grupo? Essas características são fundamentais, essenciais para uma vida em família? Queridos irmãos, talvez hoje no século 21, nós sejamos mais tentados a uma vida isolada, a uma vida solitária, talvez mais do que séculos passados, não sei. Mas existe hoje uma tendência, então, inclusive dentro do próprio reino de Deus, pessoas que se dizem cristãs e que preferem, por vários motivos, serem considerados ou consideradas como desigrejados. Não conseguem fazer parte do povo de Deus ou de uma igreja local. Tem lá suas razões. Até hoje não consegui ouvir nenhuma razão legítima sequer. Mas insistem nisso. O problema, meus irmãos, talvez, é que nós muitas vezes dentro da igreja, membros de uma igreja local, vivemos como se estivéssemos desigrejados. Percebam como é difícil manifestarmos isso ao andarmos de maneira equilibrada da vocação a que fomos chamados. É difícil sermos humildes, é difícil sermos mansos, é difícil sermos longânimos. E aqui nós precisamos começar a nos acostumar com o que Paulo vai começar a fazer a partir desse momento da carta. Se num primeiro momento ele é profundamente dogmático, teórico, teológico, já com suas aplicações e implicações, a partir do capítulo 4, ele vai começar a mexer ainda mais na ferida dos nossos corações. Porque o Espírito Santo nos diz nessa noite que nós precisamos vencer o orgulho. Nós precisamos preferir os outros a nós mesmos. Nós precisamos ser pacientes. Obviamente, isso tudo é extremamente necessário numa igreja, no meio do povo de Deus, onde inevitavelmente nós vamos ferir uns aos outros, nós vamos pisar nos calos uns dos outros, nós vamos ter discordâncias, nós vamos ter várias coisas nos tentando a não vivermos essa unidade, ou aquilo que Paulo termina dizendo no versículo 2, suportando-vos uns aos outros em amor. Talvez nós não entendamos nem sequer, primariamente, o significado desse verbo suportar. Talvez nós pensemos imediatamente naquela variação do verbo que diz: você é insuportável.
ou suportável. Mas a ideia não é essa, que a ideia é que nós precisamos, por meio de humildade, mansidão e paciência ou longanimidade, nos dar suporte. Suportarmos-nos uns aos outros. A igreja não é um lugar onde nós suportamos as pessoas e assim caminhamos juntos. Não. A igreja é um ambiente onde essas qualidades, obviamente, que estão perfeitamente em Cristo. Jesus diz: eu sou manso e humilde de coração. Jesus é longânimo, ele é tardio em se irar. E é isso que nos mostra, então, a possibilidade de experimentarmos isso na igreja também. Jesus Cristo, ele nos suporta, ele nos dá o suporte em amor. E nós então oferecemos isso uns aos outros. Portanto, aprendamos como igreja, quando situações de confusão, ou discussão, ou discordância acontecerem no nosso meio, e elas vão acontecer, que nós estejamos prontos, inclusive, a pedir perdão, a buscar a reconciliação, a fazer aquilo que, inclusive, nós aprenderemos no restante dessa carta, de maneira tão prática. Aqui Paulo ainda está sendo bem geral, ele vai começar a esmiuçar essas coisas, ele vai começar a entrar em detalhes bem aplicativos, que vão mexer conosco, e que vão certamente tratar dos nossos corações. E obviamente porque essas qualidades, elas pertencem a Cristo de maneira perfeita, e elas são transmitidas a nós, pela sua graça maravilhosa, nós devemos nos lembrar que não só aquela primeira vocação, a vocação eficaz, ela é monergística, ela é exclusiva do Senhor. É Deus quem nos chama, é Deus quem nos faz nascer de novo, eficazmente nos salva. Essa graça continua nos acompanhando. Não apenas para sermos humildes, mansos e longânimos, suportando-nos uns aos outros, mas para fazer o versículo 3 aqui. Na prática, experimentarmos o versículo 3. Onde Paulo diz: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Mas espera aí, parece que esse verbo esforçando-vos não condiz com a ideia de graça. E talvez nós não tenhamos entendido a graça como ela realmente é, se nós achamos que o verbo esforçar não cabe aqui. É claro que ele cabe. É Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos trazendo essa ideia. E nós precisamos entender, meus irmãos, sem demérito algum, daquilo que Paulo falou já no capítulo 2. Pela graça sois salvos mediante a fé, que é um dom de Deus para que ninguém se glorie. Mas ele não termina ali, ele fala: para boas obras, para que andássemos, olha o verbo aí, para que andássemos nas boas obras, de antemão preparadas para nós. O esforço aqui diz respeito à nossa vida, não só de chamados eficazmente, mas daqueles que agora caminham, andam em santidade de vida, que sabem que nós precisamos, ainda assim, pelo Espírito, fazer isso de modo diligente. Talvez para nós entendermos um pouco melhor essa relação, e é claro que toda analogia ela é limitada. Eu me lembro aqui de uma cena muito importante, de um filme muito especial, O Resgate do Soldado Ryan. Não sei se vocês viram, e talvez aqui a minha ilustração seja um certo spoiler, espero que não. Mas logo ali, perto do final do filme, uma vez que aquele batalhão, liderado pelo personagem do Tom Hanks, eles são separados para salvar o soldado Ryan. Eles conseguem fazer isso.
Eles perdem homens no meio do caminho, há muito sofrimento, mas no final o soldado Ryan é resgatado, ele é salvo, ele vai ser entregue de volta à sua mãe que havia perdido outros filhos na batalha, por isso eles queriam levar pelo menos o soldado Ryan de volta para casa. E ali então, Tom Hanks, o seu personagem, ferido, tendo cumprido a sua missão, quando Ryan chega perto dele para lhe agradecer, o personagem de Tom Hanks diz, earn it, earn it. Em outras palavras, faça por onde. Perceba, não foi ali naquela ilustração o soldado Ryan que se salvou. Ele não poderia fazer isso sozinho. Um resgate foi enviado exatamente porque ele não conseguiria. Mas ao perguntar ali para aquele homem morrendo, para cumprir a sua missão, ele diz, o que eu posso fazer? E o personagem diz, faça por onde? Honre tudo isso. Percebam que em nenhum momento isso nega a graça nos foi concedida, Cristo cumpre a sua obra em nosso favor, é Ele quem nos salva, e Ele nos diz, façam por onde? Esforcem-se, cristãos, busquem essa unidade da igreja, como aqui é manifestada nas palavras de Paulo, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A unidade do Espírito. Não é a unidade que nós criamos, não é a unidade que nós forjamos, é a unidade do Espírito. Paulo começa aqui, imediatamente, a aplicar aquilo que ele falou nos capítulos anteriores. Ele fala de salvação, ele fala da Trindade, agora ele vai aplicar isso na vida da igreja. Não existe igreja sem a Trindade, não existe salvação sem a Trindade, mas nós podemos falhar e muito, enquanto igreja, no cumprimento desse imperativo aqui, esforçando-nos, que devemos nos esforçar diligentemente. Não se enganem, queridos, continua sendo em dependência do Espírito, continua sendo no vínculo da paz, uma paz que excede todo entendimento, uma paz que nenhum ser humano, nem o Prêmio Nobel da Paz consegue realizar. É pelo Pai, é pelo Filho, é pelo Espírito. E é por isso que agora, a partir do versículo 4, então, Paulo começa a mostrar que unidade é essa. É uma unidade do Espírito no vínculo da paz, que vai manifestar, então, claramente a unidade e a diversidade da Santíssima Trindade. Vejam aí a partir do versículo 4. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. No livro que eu mencionei anteriormente, o chamado de Os Guinness, ele faz uma pergunta ao final de todo o capítulo. E a resposta é sempre a mesma. Ouça a Jesus de Nazaré, responda a seu chamado. Ouça a Jesus de Nazaré, responda ao seu chamado. E o nosso chamado aqui é claro. Aquele que é fruto dessa vocação eficaz, agora nós somos chamados a ser esse único corpo baseado na Trindade Santíssima. E que unidade e diversidade são essas que procedem da Santíssima Trindade? Graças a Deus, meus irmãos, nós não precisamos entender a Bíblia, a palavra de Deus, como um livro de teologia sistemática. Mas nós temos os nossos credos, nós temos as nossas confissões,
Nós temos os nossos catecismos que falam a respeito dessa doutrina. E todos eles têm a doutrina que procede da palavra de Deus. E aqui então, nós percebemos claramente, quando Paulo fala do Espírito, do Senhor e de Deus e Pai, manifestando então esse único Deus, que é em 3 pessoas. A doutrina da Trindade, ela necessariamente nos aponta para um Deus que é um só, mas diverso. Um só, mas que são 3. Um só, em comunhão e amor perfeitos. Um só, digno de toda glória, de toda honra, de todo louvor, mas manifestado em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se até hoje você não parou para pensar que a igreja, então, é exatamente essa manifestação. Nós somos um corpo, mas bem diverso. Um corpo, uma unidade, com uma diversidade tremenda, onde pode haver, sim, comunhão e amor plenos, refletindo ainda mais aquilo que acontece na Santíssima Trindade. E aqui eu quero caminhar com os irmãos, então, em cada parte dessas aqui, que Paulo não usa aleatoriamente, mas nos chama, na prática, a viver essa unidade. E essa unidade só é possível quando nós a entendemos e vivemos a partir da unidade e diversidade da Santíssima Trindade. Paulo começa no versículo 4 dizendo: há um só corpo. É interessante porque nós vamos olhar para essas palavras de Paulo, e a nossa tendência talvez seja uma tendência de dúvida, ou de não acreditar diretamente nisso, porque o que Paulo diz não parece ser a realidade. Quando Paulo fala há somente um corpo, ele quer dizer que há somente uma igreja. Tanto num aspecto mais geral, quando na teologia nós falamos de igreja visível e invisível, não são 2 igrejas distintas, mas sim 2 aspectos de uma mesma igreja, mas também no aspecto mais específico, há um só corpo, há uma só igreja. Agora pense apenas em Brasília. Há somente uma igreja em Brasília. Pense no CIA, na verdade. Há somente uma igreja aqui no CIA? A nossa tendência é dizer, claro que não. Existem várias denominações, existem várias manifestações, mas nós precisamos entender, queridos, que há um só corpo. Não, isso não justifica o entendimento de, infelizmente, termos muitas denominações e possivelmente cada uma dessas denominações é fruto do nosso pecado, da nossa falta de humildade, mansidão e longanimidade mencionados anteriormente. Nós somos acusados pelo catolicismo romano de nos dividirmos. A igreja evangélica, desde a reforma então, é aquela que se divide. Tem um problema doutrinário aqui, surge uma nova denominação, uma nova igreja. Mas essa é uma falsa acusação, porque mesmo dentro do catolicismo romano existem divisões ali. Queridos, não deveria ser assim. E nós precisamos entender que, para experimentarmos a igreja, isso vai além da igreja local. Nós somos igreja além de Igreja Presbiteriana Redenção. Nós somos igreja além de Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós somos igreja e precisamos cuidar uns dos outros, porque apesar das denominações, das várias denominações, aqueles que foram chamados eficazmente e que continuam caminhando e andando de modo equilibrado da vocação a que foram chamados, eles fazem parte do corpo de Cristo. De maneira bem prática, se você conhece alguém desigrejado, se esforce para chamar essa pessoa de volta. Se esforce para que essa pessoa, ela entenda que ela não pode continuar nessa condição.
Ela está, no mínimo, desperdiçando os benefícios que nós só encontramos quando vivemos em corpo. E não é fácil viver em corpo. É muito mais fácil ficar em casa e assistir a transmissão do culto. Muito mais fácil. E talvez a pandemia, o momento de pandemia tenha feito a igreja enfraquecer exatamente nesse ponto. Nós descobrimos que por meio da tecnologia, seria possível então, ficarmos na nossa zona de conforto, sem precisarmos esbarrar os ombros com outros irmãos em Cristo. Não é a isso que Deus nos chama nessa vocação. Há um só corpo. E Paulo continua a sua lista. Há um só Espírito, não à toa aqui Espírito corretamente com a letra maiúscula, como estava já com a letra maiúscula no versículo 3. Aqui Paulo está falando da terceira pessoa da Trindade. Paulo está nos falando aqui a respeito de uma dessas pessoas que compõem a Trindade e manifestam essa diversidade em meio da unidade. E talvez, por mais irônico que isso pareça, o fato de haver um só Espírito, a doutrina do Espírito, a pneumatologia, seja algo que ainda não tenha unidade no meio das igrejas. Nem sequer nas igrejas de uma mesma denominação. Nós vemos aí a manifestação supostamente do Espírito de diversas maneiras, e isso parece ser então algo que diz respeito a uma certa tradição, em contraste a uma outra tradição. Meus queridos, há um só Espírito. Não deveria haver confusão nesse sentido. E a palavra de Deus, que claramente nos traz a pessoa bendita do Espírito, também nos fala a respeito da sua atuação no meio da igreja. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Paulo usa aqui uma expressão maravilhosa que nos ajuda nesse sentido. 1 Tessalonicenses 5. Paulo está concluindo essa carta, trazendo vários preceitos, e ele diz, no versículo 19 e 20, parecem distintos, mas são únicos, devem ser vistos de maneira unida. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias. Usa esse versículo, não apagar o Espírito, em igrejas distintas aqui em Brasília, e você vai ver várias interpretações. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é: sejam fiéis às Escrituras Sagradas, não desprezem as profecias, o livro inspirado por Deus. E assim fazendo, vocês não vão apagar o Espírito. Queridos irmãos, há um só Espírito e nós precisamos buscar unidade com outros irmãos que talvez não tenham a mesma interpretação da nossa herança reformada, mas isso nunca sacrificando a verdade no altar da unidade. Sejamos humildes, mansos e longânimos, mas estejamos prontos a dar razão da esperança que há em nós a respeito da doutrina do Espírito Santo. Paulo fala então de um só corpo, um só Espírito, e ainda no versículo 4 ele fala, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. E aqui talvez você pense assim, essa parte realmente não tem como apresentarmos unidade. No sentido principal tem e devemos. Quer seja uma tradição mais pentecostal ou menos reformada, o que quer que seja, há uma única esperança da vocação a que fomos chamados. Nós sabemos para onde nós estamos indo. Nós sabemos que Jesus Cristo vai voltar para nos resgatar e pôr um fim nessa falta de unidade tão grande ainda no meio da igreja.
Mas, queridos irmãos, há algo aqui que precisamos fazer melhor. Nessa nossa caminhada para o céu, nessa nossa caminhada para Nova Jerusalém, é importantíssimo que nós entendamos melhor a respeito da escatologia das coisas. Talvez quando você fala sobre isso, a sua primeira resposta, ou fuga pela tangente, seja: escatologia não é importante, é algo secundário, eu não preciso me deter a isso. Uns vão ser amilenistas, outros vão ser pré-milenistas históricos, outros vão ser pós-milenistas, e assim a gente vai caminhando, tentando respeitar uns aos outros. Sem dúvida, existe um pouco disso em relação a essa doutrina. Mas isso não tira dela a sua importância para as nossas vidas individuais, em família e como igreja. Percebam que cada uma dessas coisas, o desafio aqui, não é deixarmos para lá. Não é falarmos, cada um pensa como quiser, não. É nós buscarmos unidade. Há um só corpo, há um só espírito. Deveria haver uma só escatologia nesse sentido também. Como é que eu vivo aqui e agora, da maneira como Deus quer que eu viva, tendo a esperança de um futuro que não vai falhar, porque o Senhor vai voltar. E assim então, Paulo continua, e ele fala no versículo 5, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E aqui é maravilhoso, porque ele começou no versículo 4, falando sobre a terceira pessoa da Trindade, e agora ele fala sobre a segunda pessoa da Trindade. Quando ele usa Senhor aqui, ele usa a palavra Kyrios, do grego, que traduz Yahvé. Yahvé da antiga aliança está sendo associado agora a Cristo, ao Messias, ao Filho. E hoje, a Alessandra precisou ficar em casa, não pôde ir para a igreja de manhã, porque o Tito, nosso filho, estava doente. E ela recebeu a visita de testemunhas de Jeová, que infelizmente adotam esse nome sem saber que estão completamente enganados em relação a essa doutrina, e por isso não são um com a igreja. Eles não fazem parte do corpo, porque negam algo fundamental, que Jesus Cristo não é Yahvé, que Jesus Cristo não é Jeová. E nós percebemos aqui quão importante isso é para nós. Para entender que nesse único corpo, baseados em um único Espírito, esperançosos do mesmo futuro que nos está reservado e garantido por Cristo, tudo depende de um único Senhor, que é Jesus, que é o Filho. E para crermos nisso, precisamos também de uma só fé. Meus irmãos, como foi bom recitarmos juntos hoje o credo apostólico. O credo diz, eu creio, mas não é uma crença individual, uma crença corporativa. Nós poderíamos tranquilamente dizer, cremos no Pai, cremos no Filho, cremos no Espírito. E assim essa única fé não é apenas a maneira pela qual qualquer um que é chamado eficazmente chega a essa salvação de fato, que é mediante a fé. É a única maneira, não tem outra. Mas essa fé também diz respeito ao credo apostólico, àquilo que nós chamamos de confissão de fé. Queridos irmãos, pasmem. Nós estamos falando aqui de outras denominações e até mesmo fazendo menção de uma falsa igreja ou uma seita mesmo, porque não aceitam Jesus como Senhor, mas agora nós olhamos para nós mesmos enquanto denominação, e talvez como presbiterianos, nós ainda tenhamos dificuldade em ter uma só fé. Naquilo que diz respeito aos nossos símbolos de fé, à nossa confessionalidade. Você realmente entende o que significa fazer parte de uma igreja confessional? De que essas coisas elas não são usadas para dividir ou para tornar um grupo mais confessional e outro menos confessional, não.
Os credos, as confissões, os catecismos, eles sempre serviram na história, assim como continuam servindo hoje, para trazer unidade, para trazer um norte teológico, para que eu não venha aqui e pregue qualquer outra coisa que não esteja de acordo com essa herança. Aquela fé, como é mencionado em Judas, uma vez por todas, dada aos santos. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só batismo, meus irmãos. E talvez, ironicamente, também eu poderia perguntar aqui, no seu testemunho, quantas vezes você já foi batizado? Quantas vezes você já passou pelas águas do batismo, quer por imersão, quer por aspersão, quer por efusão? Eu tenho certeza que a maioria de nós aqui, graças a Deus, tem a experiência de um só batismo na prática. Isso é maravilhoso. Mas talvez alguns aqui já tenham dito, olha, eu já passei por umas 3 manifestações de batismo aí. E nós nos esquecemos de algo tão maravilhoso, queridos. De uma doutrina que não faz parte desse único corpo que é a igreja, que é o tal rebatizar alguém. Existem batismos que estão de acordo com a palavra de Deus. Quer você use mais água ou menos água, obviamente nós olhamos para a palavra de Deus e nós entendemos por que é que, biblicamente, nós praticamos a efusão ou a aspersão e não a imersão. Mas nós não somos como os anabatistas do passado, que ainda geram tanta influência hoje, a ponto de pessoas terem que ser, teoricamente, rebatizadas, tendo sido batizadas genuinamente em suas vidas. Isso ainda existe no meio do povo de Deus. Isso ainda existe entre denominações. E vocês podem ter certeza de uma coisa, que o conselho desta igreja, essa igreja, ela jamais vai rebatizar você. Mas ela talvez te batize pela primeira vez, com um batismo genuíno. Se o conselho desta igreja entender que aquilo que aconteceu no seu passado não foi um verdadeiro batismo. E assim nós olhamos então para todas essas diferenças, essas dificuldades, e ao invés de nos desencorajarmos, nós olhamos para esse texto e nos encorajamos, porque no final, no versículo 6, Paulo termina, tendo citado a terceira pessoa da Trindade, o Espírito, tendo citado o Senhor, Kyrios, Jesus Cristo, o Filho, ele agora termina falando que tudo isso acontece em um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Interessante Paulo falar isso aqui, escrever dessa forma, Deus e Pai. Há um ensinamento aqui. Quando nós olhamos para a nova aliança e nós percebemos o uso do termo theos, do grego, ele geralmente está associado ao Pai. Mas é óbvio que na teologia paulina, na teologia joanina, nenhuma dessas coisas diz respeito apenas ao Pai. Mas Jesus Cristo é theos. O Espírito Santo é theos. E eu recomendo a vocês um outro livro, fantástico, Deleitando-se na Trindade, de Michael Reeves. Um livro que fala de como nós, muitas vezes, quando falamos a respeito de Deus, a nossa associação é só ao Pai. E ele desmistifica isso. E traz aspectos totalmente práticos e experimentais da Trindade em nossas vidas. Ou seja, a Trindade, queridos irmãos, não é essa doutrina tão distante de nós, de difícil compreensão. A Trindade Santíssima
não é apenas uma doutrina que, na verdade, faz toda a diferença na vida da igreja. É impossível que a redenção seja o que ela é, sem a unidade e a diversidade da Trindade. Mas a Trindade significa um relacionamento pessoal. Nós temos um relacionamento pessoal com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Essa é a realidade daqueles que foram chamados eficazmente, que participam de um só corpo, em um só Espírito, têm a mesma esperança da nossa vocação, crendo num só Senhor, por uma só fé, e sabendo que Deus, o Pai, é de fato Pai de todos. Mas todos aqui não é universalismo. Deus, Pai, é Pai daqueles que estão em Cristo Jesus, tendo sido chamados eficazmente pelo Espírito. Você faz parte dessa família. Em que igreja local você está? Obviamente aqui a maioria das pessoas faz parte da Igreja Presbiteriana Redenção, glória a Deus por isso. Mas como você, enquanto membro dessa igreja, tem se relacionado com outras igrejas? Como você então tem participado dessa vocação a qual Deus te chamou? Como é que você tem servido nessa igreja especificamente? Por que é que você não faz parte de alguma igreja? Porque você só visita essa igreja? Porque você ainda não fez um compromisso com essa igreja ou com alguma outra que certamente manifesta essa unidade e diversidade da Trindade em suas vidas. Queridos irmãos, eu gostaria de terminar. Por favor, vá para o Evangelho de João agora. E o presbítero Charles, antes do culto, ele me perguntou se eu havia preparado a liturgia. Eu não sei quem preparou a liturgia, provavelmente o pastor Mateus. E depois vocês podem dizer para ele como é maravilhoso. Nós não conversamos, obviamente ele sabia o texto que eu ia pregar, e a unidade de pensamento no meio do povo de Deus. Isso se dá pelo Espírito Santo. Isso se dá por aquilo que Deus realiza em nós, e é uma resposta da oração do próprio Senhor Jesus Cristo. Nós lemos isso já na liturgia, vou ler novamente, João 17, a partir do versículo 20. Jesus Cristo orou pela Igreja Presbiteriana Redenção há mais ou menos 2000 anos. Jesus Cristo orou por mim e por você. E a esperança, então, que nós temos hoje de viver tudo isso, é exatamente o fato de que o Pai ouve a oração do Filho e responde de acordo com a sua vontade. João 17, a partir do versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. O Pai responde à oração do Filho pelo poder do Espírito Santo. E talvez você não tenha ainda meditado tanto quanto deveria a respeito de algo fundamental da Trindade também. O que na teologia é chamado de o conselho da paz, o pacto da redenção ou trinitariano. Que não está tão claro assim nas Escrituras como nós vemos outras doutrinas, mas que flui daqui de maneira tão maravilhosa por inferência e dedução lógica, que é uma forma de interpretarmos a Bíblia.
O Pai, o Filho e o Espírito Santo na eternidade, antes de todas as coisas, nesse conselho trinitariano, nesse conselho da paz, eles decidem: o Filho vai ser enviado, o Filho vai tomar para si um corpo e uma alma racional, e ele vai ser concebido, e ele vai nascer de uma virgem, e ele vai sofrer, e ele vai ser crucificado, e ele vai ser sepultado, mas ele vai ressurgir, e ele vai subir novamente, e vai permanecer à destra do Pai, até que ele volte, e traga unidade, de uma vez por todas, a sua santa igreja. Você crê nisso? Então viva isso. Não apenas recite isso num credo, mas viva isso, para que mais e mais pessoas, dentro da igreja e fora dela, conheçam o Pai, o Filho e o Espírito, e sejamos aperfeiçoados em amor. Vamos orar. Ó Deus, Pai, Filho e Espírito, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela instrumentalidade de Paulo, escrevendo aos Efésios e falando conosco até hoje, dessas doutrinas maravilhosas, tão práticas, ó Deus, tão experimentais, e por isso te rogamos, Senhor, nos ajuda a vivê-las, nos ajuda a praticá-las. Precisamos e carecemos da Tua graça ainda para isso. O nosso esforço é em vão, se dependermos exclusivamente de nós. A nossa tendência não é sermos humildes, mansos ou longânimos. A nossa tendência, ó Deus, é vivermos isolados ou solitários mesmo dentro do corpo de Cristo. Ó Senhor, traz unidade à Tua igreja, abençoa a nossa denominação especificamente também, que nós tenhamos cada vez mais unidade de espírito, unidade de doutrina, unidade no vínculo da paz. Ó Senhor, traz aqueles que estão afastados e desigrejados, preserva-nos aqui, ó Deus, e nos faz viver de modo digno e equilibrado da vocação a qual o Senhor nos chamou. E salva nessa noite aqueles que ainda não têm paz contigo e comunhão com a Santíssima Trindade. Em nome de Cristo, o Senhor, o Filho unigênito, aquele que nos salvou, é no nome dele que nós oramos. Amém.